No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a descoberta de uma proteína que pode originar o atraso da doença de Alzheimer. O português lidera a equipa que está à frente deste processo. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. É incrível os avanços que a tecnologia e a ciência têm tido nestes últimos anos, onde se têm alcançado resultados extraordinários. Exemplo disso foi as vacinas contra este vírus maldito, onde se conseguiu algo inédito com a criação das mesmas em pouco mais de um ano. É certo que o investimento foi decisivo nesta situação, mas a verdade é que isto é como tudo na vida. Quanto mais investimento e quanto mais recursos forem disponibilizados em qualquer área, seja na vida pessoal, seja na vida social, seja na vida profissional, maior é as chances do resultado final ser um autêntico sucesso. E a notícia de hoje é algo realmente extraordinário que chega até a arrepiar e que pode ser um virar de página na ciência, onde se pode alcançar algo que nunca antes foi conseguido. Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FCUL, está uma equipa de cientistas que está debaixo do comando do português Cláudio Gomes, onde descobriram que a proteína S100B atua sobre a proteína Tau, atrasando assim o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ora, conseguiram chegar à conclusão que essa mesma proteína S100B atua sobre a tal proteína Tau, onde a disposição tóxica no cérebro está associada a várias demências e à fase de agravamento da doença de Alzheimer, referiu em comunicado à FCUL sobre o trabalho feito com culturas de células de bactérias que foram modificadas geneticamente para expressar as proteínas humanas produzidas em laboratório. Eles conseguiram perceber que uma atuando sobre a outra tem implicações diretas na doença de Alzheimer, pois o aparecimento de sintomas cognitivos e demências estão associados aos danos causados pelos agregados da proteína Tau e à disseminação da patologia para múltiplas regiões do cérebro. Este estudo desvenda um novo mecanismo biológico de proteção relevante nas fases iniciais da doença que se torna ineficiente ao longo do tempo com o crescente acumular de agregados tóxicos no cérebro, disse o responsável Cláudio Gomes, que adiantou em declarações à agência Lusa que a hipótese em que a sua equipa tem vindo a trabalhar é de que a proteína S100B terá funções protetoras contra a agregação de proteínas na fase que antecede o aparecimento de sintomas da doença, mas na qual ocorrem já alterações nas células cerebrais, neste caso os neurónios, e a acumulação de depósitos de proteínas como parte da resposta inflamatória precoce. Por fim, eles acreditam e esperam que o funcionamento e o efeito protetor de proteínas como a S100B conduza ao desenvolvimento de medicamentos com potencial terapêutico que atuem de forma semelhante. Esta investigação foi levada adiante por uma equipa de cientistas do I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, da Universidade de Lille, em França, da Universidade de Offenheim, em Alemanha, e da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e publicada na revista científica Nature Communications. Caros amigos e seguidores deste canal de podcast, temos aqui uma notícia que demonstra
o quão tem sido importante a tecnologia e a ciência na vida das pessoas. Ou seja, nestes últimos anos, nestas últimas décadas, elas de facto eram dois setores na vida no ser humano, ou seja, na vida, na sociedade como um todo, eram dois setores extremamente importantes, mas que de há umas décadas para cá meio que têm andado de braço dado uma com a outra, em que juntas têm conseguido resultados extraordinários. E de facto esta doença da Alzheimer acaba por ser um autêntico flagelo na vida das pessoas, onde temos visto imensa gente que tem perdido, entre aspas, os seus familiares, tem perdido, entre aspas, os seus amigos para esta doença maldita. Ou seja, é vocês conviverem com alguém que de repente deixou de saber quem é, deixou de vos reconhecer e simplesmente está aqui a andar no seio desta terra como se fosse uma pessoa que tivesse o síndrome de autismo. Ou seja, é como se a pessoa estivesse aqui mas não estivesse. E acaba por ser triste, acaba por muitas vezes meio que, entre aspas, ser um estorvo na vida das pessoas, porque vocês carregam sobre si pessoas que não sabem quem são e não sabem quem vocês são. Ou seja, é triste, é desolador, e isto tem criado imensos constrangimento na sociedade como um todo. E agora de repente vê-se uma luz ao fundo do túnel e de facto chega a ser arrepiante como é que dois setores tão importantes na nossa vida como a tecnologia e como a ciência têm casado, entre aspas, tão bem uma com a outra e têm de facto conseguido resultados incríveis, em que tem-se conseguido cada vez mais estudos, tem-se conseguido cada vez mais pesquisas com resultados extraordinários. Tem havido muito investimento nesse sentido, conforme eu vos disse há pouco, o caso das vacinas foi uma prova disso mesmo, onde de facto entrou a tecnologia, entrou a ciência, entrou o investimento, entrou o querer das pessoas e tudo junto contribuiu para que se tivesse conseguido algo inédito, que foi a criação das próprias vacinas em pouco mais de um ano, ou seja, em um ano e tal, conseguiu algo que normalmente em média tem demorado cerca de 10 anos para conseguir um resultado praticamente semelhante. E no entanto, com todos aqueles setores que eu há pouco vos disse, ou seja, ciência, tecnologia, investimento, o querer do ser humano, todos juntos contribuíram para que tivessem conseguido realmente esse resultado extraordinário. E agora olhamos para esta notícia e vemos que uma doença como a Alzheimer, conforme eu vos disse há pouco, que tem criado tantos constrangimentos na vida do ser humano, que tem criado tantos constrangimentos em famílias, em que famílias têm sido praticamente destroçadas por conta desta doença, e de repente vermos algo que, por conta de investimento, por conta de pesquisa, e ainda por cima orgulha-nos nós portugueses vermos que um português lidera esta equipa e estão a conseguir um resultado extraordinário, em que viram que uma proteína atuando sobre a outra, em que as duas em conjunto acabam por retardar o aparecimento de Alzheimer. Ou seja, conseguiram aqui numa pesquisa algo que comprova que o Alzheimer para já ainda não é uma solução definitiva, ou seja, não significa que com esta pesquisa o Alzheimer desapareça, mas significa que, pelo menos com estes resultados, vai-se conseguir com que esta doença seja retardada. E assim, com este retardamento, ou seja, com este atrasar das coisas, pode-se conseguir uma melhor qualidade de vida para o ser humano, pode assim criar com que as famílias que haja essa propensão de acontecer algum familiar ou algum amigo em que possa ter realmente essa propensão de vir a desenvolver esta doença, poderem assim terem mais qualidade de vida, poderem desenvolver os laços familiares, os laços de amizade e realmente, conforme eu vos disse ainda agora, é desenvolver melhor a qualidade de vida, porque isso é o que é o importante na resolução deste problema, ou seja, é poder resolver este problema, pelo menos num futuro próximo, de forma definitiva. Por isso é que é importante que agora, para já, os resultados que esta pesquisa demonstrou,
que surja já no imediato o retardamento e depois, a médio e longo prazo, consiga-se realmente um resultado definitivo. E por isso só temos que ficar contentes com os resultados desta pesquisa, temos que ficar realmente contentes com esta notícia, com estes dados que puseram agora a público e demonstrarem de uma forma ainda que meio complicada, mas ao mesmo tempo meio simplista, conseguirmos perceber qual a atuação das proteínas e qual a atuação que isto desenvolve-se aqui dentro, de forma a como é que se consegue o resultado final, que é o retardamento desta doença. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.